Bom dia, Ponte, bom dia, igreja. Esse é um vídeo de abertura do ano de 2021, onde nós começávamos os nossos cultos com esse vídeo. Então, um momento também de nostalgia, onde nós estávamos vivendo naquele ano de 2021. A nossa temática era Primavera Ponte, porque nós estávamos enfrentando ainda um tempo de muita tristeza, de muito sofrimento, dado aí a pandemia, e nós tínhamos essa fé de que as coisas iriam melhorar, né, que a esperança precisava renascer. Então, em 2021, a nossa comunidade havia escolhido esse tema, Primavera Ponte. Mas, como já foi dito aqui pelo testemunho, chegamos no 7 de setembro, e ali nós nos organizamos, e eu me lembro que no dia 6 de fevereiro daquele ano, nós realizamos o nosso primeiro culto público para poder receber as pessoas. E ali nós ficamos assim, muito alegres, muito entusiasmados. Lançamos o nosso ano pensando, vai ser um ano onde a esperança vai ser renovada. É um ano onde nós estamos saindo dessa situação aí de lockdown. As coisas vão normalizar. E aí teve o primeiro culto, foi muito legal, o pessoal ficou muito animado. Eu acho que a Terezinha falou assim, rapaz, não ficou só um punhadinho de gente, apareceu mais um punhadinho. E ali nós começamos então essa rotina gostosa de poder se encontrar aos domingos, celebrar, louvar a Deus junto. Eu me lembro que o Gilberto ficava na recepção com máscara, viseira, álcool gel, e a fala dele era mãos ao álcool, né? E só ele ria dessa piada, mas ele permaneceu fiel, fazendo esta piada durante 3 domingos. E aí você pergunta, mas por que 3 domingos, Johan? Porque ele desistiu da piada? Não. Depois de 3 cultos presenciais, a ponte que estava ansiando viver a Primavera Ponte, fechou as portas. Depois de 3 cultos presenciais, veio o lockdown. Um momento que nós não estávamos esperando, um momento onde a gente olhou para a cara um do outro e disse, e agora, o que a gente vai fazer? Né? E o sentimento era, mal começou e já acabou. E antes de situar vocês nesse tempo como igreja, eu volto um pouquinho atrás, e porque essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, acho que foi uma palavra que nos norteou em 2021 para a ponte ser o que ela é hoje. Mas o que acontece? Eu aceitei a Jesus e conheci Jesus aos meus 16 anos de idade. Desde que eu conheci a Cristo, eu tive uma clareza muito forte no meu coração de que a minha vida deveria ser dedicada a esse Jesus. E eu deveria contribuir, como eu poderia contribuir para que as pessoas conhecessem esse Jesus. Com 17 anos, eu estava na beira-mar de Fortaleza, pregando segunda-feira, tentando anunciar Jesus para as pessoas. E ali eu comecei a crescer, a conhecer a Deus, dentro de uma igreja muito saudável, uma igreja extremamente relevante, íntegra. Ali eu fui abraçado como um filho, Igreja Batista Central de Fortaleza. E eu permaneci ali durante 17 anos, servindo a Deus com muita alegria e com muita convicção de que Deus havia me situado naquela comunidade para que ali eu pudesse dedicar a minha vida servindo a Deus. Em 2020, eu tenho uma reunião com a liderança pastoral dessa igreja, e a liderança pastoral dessa igreja me faz um desafio e um convite de poder, naquele ano, começar a assumir o púlpito daquela comunidade, respondendo pelo ensino da comunidade. E eu dei uma resposta automática ali, tentando impressionar o pastor que estava na reunião, dizendo, amém, eu vou orar sobre isso. E aí, não, tudo bem, então ore, converse com a sua esposa, nos deu uma resposta, e ali não havia nenhum senão no meu coração, não havia nenhuma crítica, nenhuma tristeza, não havia nenhuma reclamação, nenhuma mágoa, nem da minha parte, nem da parte da igreja, não havia nenhum tipo de plano B, plano C, plano J, não tinha nada disso. Mas o fato é que ao final daquela reunião, quando eu
fecho o meu computador, Deus fala ao meu coração: o seu tempo nesta comunidade terminou. E para mim aquilo foi um momento muito difícil, como se o chão tivesse saído debaixo dos meus pés, e eu pensei: Senhor, o que vai acontecer agora? Mais uma vez, em 2020, agora voltando um ano atrás, eu estou lidando com esse sentimento de que uma primavera ia surgir, e de repente, de forma imediata e súbita, essa primavera termina, e eu me vejo no inverno e no deserto. E eu então me lembro que eu pensei no sofá assim: eu vou resolver essa história agora. Eu vou entrar no meu quarto, encontrar com a minha esposa, ela vai perguntar como foi essa reunião, eu vou dizer para ela: a reunião foi porque eu recebi um convite, né? Vou ser promovido na firma, né? E ela vai dizer: que bom, e vai perguntar: e aí? Aí eu vou dizer: não, e aí eu acho que Deus falou no meu coração que meu tempo lá terminou. E aí eu tenho certeza que ela vai olhar para mim, vai fazer aquela cara que me deixa com medo, e vai falar assim: você está ficando doido. E eu vou dizer: amém. Para com isso. Eu vou dizer: oh Jesus, glorificado seja o teu nome. Continua a falar comigo e vai tudo se resolver. E eu saí da sala até pensando assim: eu acho que quem falou no meu coração que meu tempo ali tinha terminado foi o demônio que já se levantou contra mim, né? E eu entrei no quarto, olhei para ela, ela fez as perguntas e chegou no momento onde ela falou: e aí? E eu falei: e aí que Deus falou no meu coração que meu tempo na IBC acabou. E ela olhou para mim e não fez aquela cara que eu estava esperando, que eu tenho medo, né? Ela fez uma outra cara que até então eu desconhecia e disse: acabou mesmo. Aí eu fiz uma breve oração e pensei: Jesus, será que o demônio que falou comigo na sala entrou na minha esposa? Será que isso acontece, né? Na minha teologia isso não cabe, mas será que está acontecendo? O fato é que nós conversamos com a nossa liderança, conversamos com a nossa comunidade de fé, e nós encerramos ali o nosso tempo ministerial, passamos por 7 meses como membros nessa comunidade, e tudo deixado muito claro que eu não estava abrindo mão da minha convicção ministerial, mas que eu tinha uma clareza que o tempo ali havia terminado. E eu então fui trabalhar 7 meses nesse restaurante, onde a ponte nasceu. E 7 meses depois dessa trajetória, eu tive a outra oportunidade de conversar com a minha liderança e apresentar para essa liderança o desejo e a clareza da plantação dessa comunidade. Uma vez abençoado pela liderança, nós transformávamos esse restaurante em uma igreja aos domingos. Mas tudo isso era um mix de muitas emoções. O que seria? Como seria? Onde é que Deus vai nos levar? O que vai acontecer? E 2021, esse sentimento de ver a igreja nascendo, e em 3 domingos essa igreja fechando as portas, mais uma vez, o sentimento do chão sendo tirado dos nossos pés. E o que a gente tem que fazer? Temos que gravar. Vamos gravar um vídeo para botar no YouTube, para essa igreja poder ver a gente, assistir a gente no YouTube. Eu me lembro que a gente foi para a casa do neto da Miriam, compramos uma câmera no Mercado Livre e vamos começar as gravações. E eu pensava: o que dizer para esta igreja, que teve as suas portas abertas e fechadas em somente 3 domingos? O que dizer para esta comunidade? E uma coisa que eu aprendi ali, e tenho aprendido até então, é que um pastor, ele não fala com a comunidade. O que o louvor faz aqui, o que um pastor faz aqui, a pregação que é feita aqui, não é só para você, é para nós como igreja. Então, desde o começo, nós estamos experimentando palavras que não são para alguém, são palavras nossas, são coisas das quais Deus quer nos envolver. E eu queria então, nesses poucos minutos, não vamos atrasar o culto, mas eu queria convidar você para esse texto que nos localiza nesse momento de muita angústia, de muita tristeza, de muita apreensão, de muita insegurança do que vai acontecer uma vez que essa igreja fechou as suas portas somente com 3 domingos de existência. 2 Coríntios capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, a palavra de Deus nos diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus,
possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transbordam a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual ele lhes dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Vamos orar, fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós adoramos o teu nome por essa história. Uma história de milagres, uma história de promessas, uma história que o Senhor nos conduziu. É impressionante lembrar destes dias e perceber que não houve um momento onde nós sentíamos que estávamos sem chão, mas podíamos perceber o Senhor colocando o chão sobre os nossos pés. Muito obrigado, porque essa não é a história de uma instituição, não é a história de um homem, essa é a história de um povo que tem um Deus vivo, poderoso e fiel. Essa história é nossa, porque nós somos o teu povo. E a minha oração é que o Senhor use dessa palavra para falar aos nossos corações nessa manhã. Nós oramos assim, em nome de Jesus, e a ponte diz, amém. Esta palavra, então, é uma palavra onde o apóstolo Paulo está vivendo esse desespero. Ao invés de viver uma primavera, o apóstolo Paulo está vivendo uma angústia invernosa. Ele está sofrendo a ponto que ele falou, olha, eu de fato estou passando por algumas coisas que eu acho que eu vou perder a vida, porque eu já perdi a esperança há muito tempo. E eu acho que isso era o nosso sentimento ali. Poxa, nós remamos tanto, nós corremos tanto, nós tentamos nos organizar, nós estamos buscando ser uma resposta para o mundo caótico, e quando surge um primeiro raio de sol, que a gente pensa em botar a nossa cara para fora, de repente nós somos tomados por chuva de granizo. Sentimento de quem perde a esperança, sentimento de quem quer viver um verão em Deus, mas se depara com o inverno. E o apóstolo Paulo, diante disso, mesmo sendo muito realista, ele começa a sua fala dizendo, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua no controle, o Senhor não perdeu o fio da história, o Senhor não está passando distraído por nenhum detalhe, assim como Ele não passou distraído por nenhum detalhe da trajetória desta comunidade, falha, limitada, imperfeita, pecadora. Deus não está perdendo nenhum detalhe da sua história. Não é porque não está fazendo sol, não é porque você está enfrentando um inverno que Deus deixou de ser bendito e Deus deixou de ser bom. Uma das coisas que nós aprendemos logo naquele primeiro ano, o sofrimento, meus irmãos, é um tempo de oportunidade para que Deus possa transformar as nossas vidas. Quantas vezes nós chorávamos de alegria, mas quantas vezes nós chorávamos de tristeza? Quantas vezes, como um pastor em plantação, eu olhava e dizia assim, eu cometi a maior loucura da minha vida.
Eu decidi ir para uma terra desconhecida, para um caminho desconhecido, com alguns amigos, para um lugar que eu não sei nem para onde é. E eu olhava para casa e olhava para frente, não via nada. Mas quantas vezes essas lágrimas foram usadas para limpar os nossos olhos, para que nós pudéssemos enxergar melhor a boa mão de Deus operando no nosso meio. O sofrimento, Paulo, ele está dizendo, bendito seja Deus, até mesmo diante de um terrível inverno. Porque ele entendeu que o sofrimento nos conduz para conhecermos a Deus de uma forma muito mais íntima. Meus irmãos, nesse momento de base, de plantação, onde a igreja, ela não precisava chamar, ela podia ter chamado de outra coisa, não precisava ser chamada ponte. Na verdade, ponte não foi o melhor nome naquela época. A gente deveria ter se chamado nem igreja, poderia ter se chamado Turma do Chaves. Porque naquela época, era assim, quem atendia na recepção, opa, eu tenho que ir ali que vai começar o louvor. Aí começava o louvor, daqui a pouco sentava, para ouvir a palavra. E na hora do apelo, essa pessoa que serviu na recepção e tocou no louvor, ela tinha que se converter, porque não tinha descrente no nosso meio, não tinha conversão. E era assim que funcionava, era a Turma do Chaves. Nós éramos vários personagens, mas quando você tirava o figurino, era a mesma pessoa. Mas quando nós estávamos nessa fase, ali nós aprendemos que a nossa fé não poderia ser terceirizada. Ali nós aprendemos que Deus tem um caminho para cada um de nós. E que ser ponte é compreender e assumir a responsabilidade de um compromisso que ele é pessoal com Deus. Agora é a nossa vez. Agora não tem instituição, agora não tem história, agora não tem cargo instituído. Agora somos nós, no peito, na raça e na coragem. Agora é a nossa vez. O sofrimento, ele nos abala e nos leva para um lugar como esse. Agora eu não tenho como pensar assim, qual era a fé da minha mãe? Nos dias de inverno, você tem que começar a olhar e dizer qual é a minha fé. Ah, quem era o Deus do meu pai? Qual era o Deus do meu pastor? Nos dias de inverno, você tem que olhar e dizer, quem é o meu Deus? Quem sou eu diante dele? O apóstolo Paulo começa esse texto dizendo, bendito seja Deus, diante do sofrimento, onde a vida está perdendo a esperança, e ele consegue começar, bendito seja Deus, porque ele entendeu que ali, o sofrimento estava servindo para que ele fosse forjado pelo Senhor. Se você está sofrendo, se a sua vida não parece uma primavera, e como a ponte no seu primeiro ano parece muito mais um inverno, saiba em nome de Jesus, perto está o Senhor. Quando nós olhamos para o caminho de Jesus, nós percebemos que isso aconteceu com ele também. Jesus não teve uma vida só de primavera. Jesus passou por grandes e terríveis desertos e invernos. E a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que, conforme a agonia de Jesus ela aumentava, mais intensamente Jesus orava. Deus, por que eu estou sofrendo? Porque esse sofrimento está sendo usado para um caminho, para que você possa conhecer a Deus de forma íntima. Esta é a primeira lição do sofrimento, e diante do sofrimento nós podemos dizer que Deus seja bendito, porque o sofrimento, ele é uma oportunidade das mãos de Deus para que nós possamos ser transformados. A segunda coisa que nós aprendemos, e ainda estamos aprendendo nesse caminho, o sofrimento, irmãos, ele é inevitável. Nós não estamos aqui para lhe enganar, lhe oferecer uma palavra e um evangelho de flores eternas. Flores eternas são flores artificiais, é plástico. Pode até ser bonito, pode até durar, mas não tem essência, não tem vida. O nosso evangelho é um evangelho vivo, e por ser vivo, sofrimento, sofrer é inevitável, porque nós estamos num mundo caído, onde as pessoas estão vivendo muitas vezes na contramão daquilo que Deus sonhou e planejou, tanto para elas quanto para nós.
Sofrer é inevitável, mas sofrer sozinho não pode ser aceitável. O apóstolo Paulo, então, ele começa a nos levar a esse entendimento. Se o sofrimento é uma oportunidade de Deus nas nossas vidas, vamos começar a considerar que nós seremos consolados por Deus enquanto estamos sofrendo, para que por meio da nossa consolação, outras pessoas possam ter esperança. Se você atravessa invernos na sua vida, saiba disso em nome de Jesus. Isso é inevitável, isso nos alcança, isso nos encontra, isso é para todos nós. Você não está sozinho no sofrimento, porque isso é de todos, condição inerente de todos, mas é inaceitável você passar por isso sozinho. Naquele primeiro ano nós começamos a aprender que a alegria que Deus estava nos dando nas pequenas coisas, ela era uma alegria que servia para contagiar quem estava desesperado. Eu me lembro que na primeira vez que a gente chegou no 7 de setembro, e tinha uma caixa do Mercado Livre, a primeira caixa do Mercado Livre da Ponte, um projetor. E a gente abriu aquele projetor, acho que umas 5, 6 pessoas estavam ali. E a gente olhava para aquela caixa, para aquele projetor, parecia que aquilo era um disco voador, meus irmãos. Parecia que a gente nunca tinha visto um projetor na nossa vida. Mas era só um projetor, Johan. Não. Aquilo era a manifestação do poder, do cuidado, da presença e da provisão de Deus. E o que mais nos maravilhava naquilo não era o que estava dentro da caixa. O que mais nos maravilhava era perceber que nós não estávamos vendo aquilo de maneira individual, singular e isolada. O que um estava vendo, o outro estava vendo. A alegria de um era a alegria do outro. O aperreio de um era o aperreio de outro. Deus nos consola para consolar as pessoas que estão sofrendo. Por que nós podemos dizer no meio dos invernos, bendito seja Deus? Porque Deus não nos faz atravessar esses invernos sozinhos. Ou seja, o sofrimento não serve somente para abrir o nosso coração para receber o consolo de Deus. O sofrimento, ele abre o nosso coração para perceber que nós podemos consolar as pessoas. Irmãos, deixa eu dizer uma marca que nós estamos experimentando aqui, isso é um testemunho para a glória de Deus. A maioria dos desafios que essa igreja assumiu e ela correu para cima para tentar dirimir a dor de quem estava sofrendo, nós corríamos para ser uma resposta da qual nós não tínhamos nada. E nós experimentamos várias e várias vezes, à medida que nós obedecíamos à voz de Deus, em correr para socorrer e consolar quem sofria, sem saber como nós faríamos isso, no caminho Deus ia derrubando maná na nossa frente. E eu não me refiro ao que nós fazemos para a comunidade, eu me refiro para o que nós começamos a fazer no Poço da Draga, no Janguruçu. Quando você está sofrendo, em Deus você recebe uma porção que ela é muito maior do que você precisa. E quando você corre em direção a consolar quem sofre, Deus vai multiplicando esta porção. Por fim, o sofrimento tem uma maior serventia. Os invernos da vida, o sofrimento serve para que as pessoas nos percebam. Quando você é colocado num lugar de dor, de desesperança, de desespero, de tristeza, de angústia, você é colocado ali para que você assuma o papel de uma vulnerabilidade de ser percebido.
Porque muitas vezes, quando nós estamos nas primaveras da vida, nós estamos ou vivendo uma vida isolada, ou vivendo uma vida de aparência e uma vida superficial. Em uma sociedade mascarada, sofrer é uma oportunidade de pertencer. Sofrer é uma oportunidade de permitir que as pessoas elas possam cuidar de nós e nos servir. Sofrer é uma oportunidade de experimentar pessoas nos suportando em amor. Talvez você está passando por algum dilema, alguma dor na sua vida. Talvez a sua vida se parece com o que foi a primeira primavera da ponte. Ao invés de ser um dia ensolarado, foi um dia de chuva. Foi um dia difícil. Foi um momento desafiador. E a pergunta é, será que Deus me abandonou? Não, porque o sofrimento é uma oportunidade. Será que eu vou sair dessa? Sim, porque Deus usa do sofrimento para transformar você intimamente. Por que eu estou atravessando isto? Porque você precisa se deixar ser percebido no meio de uma comunidade para que você experimente ser suportado em amor. O apóstolo Paulo, no verso 11, diz isso: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças a Deus por nossa causa, pelo favor que nos será concedido em resposta a orações de muitos. Estou sofrendo, você tem dois caminhos na sua vida. Ou você corre para se disfarçar, para se mascarar. Você corre para continuar sozinho, isolado, distante. Ou você tem uma atitude de fé e uma postura de dizer: eu creio que existe um Deus de toda consolação, Pai de misericórdias. Eu creio que Ele pode operar um milagre na minha vida. Eu creio que Ele pode transformar a minha história. Eu creio que Ele pode prover pessoas que me suportem em amor. Eu creio que eu não preciso lutar essa luta sozinho. Uma das coisas que esse pastor, ele pode reclamar de muita coisa. Mas uma coisa que eu não tenho direito de reclamar, desde o primeiro dia desta comunidade. Pastorear esta igreja nunca foi pesado para mim. Porque Deus sempre me deu, não o sentimento frenético e difícil de um Moisés que tinha que ficar com a mão levantada e o povo segurando o braço do homem. Eu estou fazendo academia, o momento que eu mais sinto raiva do meu personal é quando ele tenta me tratar como esse Moisés aí. Eu não estou aguentando fazer, aí eu vejo as mãos dele vindo na minha direção, pensando que ele vai pegar o peso, ó. Ele pega no meu braço, ele fica segurando meu braço. Eu não tenho direito de reclamar dessa comunidade, porque essa comunidade nunca segurou os meus braços. Deus sempre colocou pessoas ao meu redor. Quando eu abri os olhos na minha angústia, eu percebia que não estavam segurando os meus braços, mas estavam segurando esta igreja comigo. O Kleber falou de um legado de Josué, e é isso que acontece. A família de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu também sei, e bem sei, que esta oportunidade de não ter que carregar todo o peso sobre mim, parte de uma premissa humilde de reconhecer que eu preciso de ajuda. Então talvez hoje você pode estar no inverno na sua vida, desejando uma primavera, e você está no inverno, porque Deus tem tido oportunidades dentro desse lugar, para falar no seu íntimo, que se fosse nos dias ensolarados, você não o ouviria, você não pararia. Você gostaria de estar na primavera, mas você está em um inverno, porque Deus está lhe levando para um lugar onde não é a fé da sua mãe, não é a fé do seu pai, não é a religião evangélica do país,
é a sua caminhada. E se fosse diferente, você tentaria terceirizar isso. E Deus te levou e te permitiu estar no inverno, mesmo desejando uma primavera, para que você fosse percebido onde você está e não carregasse esse peso sozinho. Então, em nome de Jesus, como ponte, como família, nós queríamos te dar uma santa oportunidade, um santo privilégio. Receber nessa manhã consolação que vem do trono da graça de Deus. Receber nesta manhã misericórdia. Desfrutar da doce presença de Deus que alivia o nosso fardo. À medida que nós decidimos o quê? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te darei descanso. Nós vamos terminar essa celebração caminhando para o fim de um jeito bem inusitado. A turma fica me perguntando direto, a ponte é o quê? Ela é pentecostal, ela é reformada, ela é batista, ela é presbiteriana? Irmãos, olha, eu sei lá. Eu sei que a gente é igreja, quando a gente tem que rir, a gente ri, quando a gente tem que chorar, a gente chora, quando tem que cantar, a gente canta, quando tem que abraçar, a gente abraça, a gente é igreja. Onde quem acha que é presbiteriano é bem-vindo, porque no fim você é de Jesus, quem é assembleano é bem-vindo, porque no fim você é de Jesus, quem é pentecostal é bem-vindo, porque no fim você é de Jesus, quem é batista é bem-vindo, quem não é nada é bem-vindo. Porque nós acreditamos que até quem não é nada, no fim pode ser de Jesus. E que esse fim seja agora, para a sua vida. Momento de você dizer, eu sou de Jesus. Minha vida te pertence, Senhor. Que é isso, pastor? Um apelo para se converter? Não, é um apelo para você se render. Você pode ser pastor, pode ser convertido, pode ser desconvertido, pode ser predestinado, pode ser pelo livre-arbítrio, pode sapatear, sei lá. Eu sei que você precisa de Jesus na sua vida. E nos invernos Ele está. Então nós vamos terminar de um jeito diferente nessa manhã. Aproveitando a última palavra e o último conselho, nós sofremos para que nós possamos ser percebidos. Eu queria te dar a oportunidade nessa manhã de você ser percebido aqui no nosso meio. Como eu vou fazer isso? Você vai ser percebido porque nós queremos orar por você. Você vai ser percebido porque nós queremos te dar um abraço. Você vai ser percebido porque nós queremos que você se sinta acolhido na família de Deus. Se você hoje está aqui, está atravessando algum inverno na sua vida, se você não tem perspectivas de primavera, nós gostaríamos de interceder por você. E eu queria da sua parte um ato de coragem. Se você gostaria desse acolhimento nessa manhã, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Existe alguém hoje no nosso meio que está enfrentando tempestades, invernos, e que gostaria de experimentar a consolação que vem da parte do Senhor? Você está experimentando isso e gostaria de ser consolado hoje em nome de Jesus? Se existe alguém aqui nessa condição, eu queria te dar a oportunidade agora de ficar de pé no seu lugar. Alguém gostaria de ser consolado nessa manhã? Deus abençoe a sua vida. Alguém mais? Deus te abençoe. Alguém mais? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fica de pé. E nós vamos terminar de forma diferente. Quem está sentado, eu quero dar a liberdade. Você foi consolado pelo Senhor para consolar quem está sofrendo. Eu queria lhe dar a liberdade, você que tem esse desejo, de levantar e dar um abraço nessa pessoa que está de pé e fazer uma oração por ela. Em chegar perto. Se você quer ser consolado nesta manhã, fique de pé no seu lugar. Se alguém mais quiser chegar perto dessas pessoas, pode chegar, pode fazer um pequeno grupo aí, pode impor a mão, botar na cabeça, no ombro.
consolação da parte do Senhor. Pai, muito obrigado pelo seu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos como comunidade interceder e consolar estas pessoas que tiveram esta coragem de dizer: eu preciso ter a minha vida transformada, eu preciso de ajuda. Senhor, que nós possamos guardar esses ensinamentos que estamos aprendendo desde o início. As lágrimas lavam os nossos olhos para que nós possamos enxergar a Tua boa mão. As lágrimas, elas regam o nosso coração, para que a nossa fé não seja terceirizada e para que nós venhamos a ter experiências íntimas com o Senhor. As lágrimas molham os nossos rostos, para que pessoas possam perceber, para que venhamos a ser percebidos e consolados. Então nós queremos dizer, assim como o apóstolo Paulo, em lágrimas, nós queremos dizer: bendito seja o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo fiel, Deus nunca faltou, nem no passado, nunca falta no presente, nunca faltará. Não porque nós somos bons, não porque nós sabemos fazer alguma coisa, mas o Senhor tem sido gracioso, e a Tua graça tem sido muito maior do que os nossos pecados. Obrigado por nos ensinar essas lições tão preciosas, e por ter sido até aqui a nossa consolação. E em nome de Jesus, nós como igreja oramos para que estes irmãos, estas irmãs, que hoje, assim como eu, derramam as suas lágrimas, que eles possam experimentar o que a Tua palavra diz, quando diz: aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Hoje a previsão tinha tudo para ser um dia chuvoso, mas nós estamos em um dia ensolarado. Esta é a nossa história diante do nosso Deus. Não são as condições e as previsões humanas que definem a nossa vida. Nós vivemos pela palavra que é liberada do alto. E nós sabemos que dias ruins, cinzas e tristes poderão vir sobre nós. Mas nós temos um Deus que tem uma eternidade ensolarada para todos nós. E nossas lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento. Porque Deus está fazendo novas todas as coisas. Nós ansiamos por esse dia, Jesus. Mas até lá, nós queremos continuar sendo estes que plantam com lágrimas e que experimentam a colheita vinda da Tua promessa e em Ti se alegram. Nos abençoa, Senhor, nesse restante de semana, nesse início de semana. Nos usa como uma ponte, continua nos transformando de dentro para fora. E que nós possamos ter a sensibilidade de brilhar a luz de Jesus nos invernos das pessoas que mais carecem da Tua graça e do Teu amor. Nos usa como uma ponte. Nós oramos assim, em nome de Jesus, e a ponte diz: amém.